Você já percebeu que você vive recomeçando? Toda segunda-feira você começa e aí acontecem coisas na sua semana, você deixa pra lá e fala, na próxima semana eu faço. E aí vai passando um dia após o outro e no final é perceptível que na verdade na sua rotina ela tem mais recomeços do que continuidade. Sabe o que é curioso? O problema em si, ele não é o recomeçar, porque recomeçar você recomeça sempre. Mas a questão aí é a constância, a continuidade. E a pergunta, por que você sempre está recomeçando? Porque sempre existe uma pausa ali. Você se propõe a mudar, você se propõe a executar algumas coisas diferentes na sua vida, mas aí, quando a novidade acaba, o momento da novidade em si, daquilo que você se propôs a fazer diferente acaba, você trava. Oi, me chamo Stephanie De Luca, sou nutricionista e aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre comportamento de modo geral, sobre desenvolvimento pessoal, mudanças de hábitos e saúde de modo geral. Já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Você abandona o processo por conta de uma coisa ou outra e é nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que a gente precisa identificar e parar de viver recomeços. Tudo bem faltar o treino, tudo bem não comer direito o que está proposto em relação à saúde, a ser saudável, né? Nós não somos robôs, então você vai ter eventos sociais, você vai ter aniversário para ir, você vai ter um casamento, você vai ter festividades, vão existir momentos sociáveis e é muito importante que inclusive você participe desses momentos e que isso fique muito claro na sua mente que não é porque existe um evento, existe uma coisa que isso vai fazer com que seu planejamento não funcione, porque se tem algo que nós somos especialistas é em adiar. Por exemplo, ao longo do ano nós temos várias festividades. A gente tem o Natal, a gente tem Páscoa, a gente tem festa junina, a gente tem Carnaval. E muitas pessoas utilizam essas datas como uma forma de escape de não fazer acontecer por conta disso. Ah, é porque vai vir a Páscoa, então não faz sentido eu cuidar da minha saúde, fazer meus exames, porque vai ter esse momento da Páscoa, eu vou comer muito chocolate. Ok, chegou a Páscoa, passou, comeu chocolate, tranquilo. Vou procurar. Ah, não, mas espera, abril, junho tá perto já, então eu vou ter o São João e aí eu vou comer muita comida típica, então não faz sentido eu ir agora. Tudo bem, não vou agora. Ah, mas é porque vai vir as férias. Tem as férias do meu filho, ou eu vou tirar férias no trabalho, então eu não vou cuidar da minha alimentação agora, ou ir treinar, não vou, não tem como. Então eu vou adiar. Ah, mas agora tá muito perto já do Natal, não faz sentido eu começar. Até porque, enfim, pra que eu vou começar a cuidar da minha saúde agora? Se já já vai ter confraternização na minha empresa, vai ter confraternização das minhas amigas, enfim. Quando passa a confraternização, quando passa o Natal, o que vem? Vem o Réveillon, vem as férias de janeiro, se você tirar férias, enfim, vem Carnaval. E aí, depois do Carnaval, vem o que de novo? Nós somos marcados por eventos ao longo do ano. E se você for parar para olhar o seu calendário, sempre vai ter alguma coisa, porque eu só tô falando de data comemorativa, de modo geral, mas você vai ter, ao longo desse ano, você vai ter aniversários, você vai ter casamentos, você vai ter formaturas, eventos sociais, coisas que acontecem no nosso dia a dia, e por isso que é muito importante a gente cuidar desses recomeços, né? Por que a gente recomeça e por que a gente não continua? Que a questão é a consistência, é a disciplina, é entender que eu vou ter eventos, eu vou ter situações no meu dia a dia, mas isso não vai fazer com que eu desista dos meus bons hábitos. Isso não vai fazer com que eu simplesmente esqueça que existem possibilidades de cuidar da minha saúde de forma leve e sustentável. Porque o problema é que você foca no eu estraguei tudo. Eu não vou fazer mais isso aqui porque não faz sentido, já que eu comi mal semana passada, já que eu não treinei semana passada. Você desiste fácil. Você tem essa tendência da desistência muito alta. Então, a partir do momento que algo sai do teu eixo, já vira um problema e você abandona.
Por que é tão fácil deixar pra lá quando é algo que é para você e que só depende de você? Por quê? Vamos para um exemplo real. Imagine duas pessoas que estão caminhando. As duas não conseguiram caminhar em uma semana. As duas tiveram algumas questões e não foram fazer a caminhada que estavam, se propondo a fazer. A primeira pensa: perdi tudo, não consegui essa semana, isso não é pra mim, não vou mais. E a segunda pessoa pensa: poxa, essa semana eu não consegui ir, mas amanhã eu vou, amanhã eu consigo. E essa segunda pessoa vai. Tá vendo como duas pessoas com a mesma proposta, com o mesmo intuito da caminhada, elas podem pensar diferente e isso muda tudo? E a diferença delas não é questão de disciplina, é a forma como elas interpretam a interrupção. Porque se eu tenho uma mentalidade de que qualquer coisa que aconteça na minha rotina vai fazer com que eu pare, que eu fique estagnada e não progrida, isso não vai para frente. Isso vai viver no loop infinito do recomeço. E é nisso que a gente tem que ter cuidado. Você precisa abandonar o tudo ou nada e aprender a retomar. Proteger a continuidade do processo. Pessoas consistentes, elas não são perfeitas. Porque o perfeito ele não existe, o perfeito ele é subjetivo. A grande questão é que essas pessoas consistentes, elas sabem que elas precisam continuar e elas voltam mais rápido. Você precisa parar de acreditar que um dia ruim apaga todos os dias bons. Que por conta de uma semana conturbada, de um mês conturbado, tudo está perdido. Que por comer 2 refeições que você considera erradas, isso faz com que você não coma o restante do dia de uma forma correta. Que você não tente melhorar no outro dia. Toda vez que você desiste, toda vez que você mostra para si que você recomeça, você só reforça que não consegue. Você só reforça que para você não tem jeito, para você não tem saída, com você não funciona. O que te falta é a continuidade. Olha quantos dias a gente tem no ano e o quanto você se propõe a cuidar de si. Eu não tô falando nem de alimentação, eu tô falando sobre saúde mental, sobre descanso. Muitas pessoas dormem tarde, acordam cedo, já viram um piloto automático na vida, que depois eu quero falar, inclusive, outro vídeo sobre isso, sobre o piloto automático, na nossa vida, porque é algo que atrapalha muito a nossa rotina, é viver em piloto automático. Tenho certeza que se você não é essa pessoa, você conhece alguém que passa por isso, então envia esse vídeo para essa pessoa. Se inscreve aqui no canal. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir. É muito importante a gente conseguir enxergar os pontos que a gente precisa ajustar na nossa rotina para evitar esse recomeço e sim continuar. Porque a mudança de verdade, ela acontece dia após dia. E a cada momento que você colocar um ponto final, pausas e mais pausas na sua vida, isso vai te atrasar muito. Até o próximo vídeo.